Olá, bem-vindos novamente. Em continuidade ao nosso estudo anterior do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Tocantins, a Lei 3461 de 2019, hoje a gente vai mergulhar nos artigos 31 a 40. Isso mesmo. É um trecho bem importante, né? Cobre desde formas de retorno ao cargo, como reintegração e recondução, até o que acontece quando um cargo deixa de existir, disponibilidade, aproveitamento. Exato. E também as formas de vacância, como exoneração e demissão, que são conceitos-chave, além da substituição e da base remuneratória, o subsídio e o adicional de férias. O nosso objetivo aqui é fazer aquela análise minuciosa, sabe? Quase artigo por artigo, pensando em como isso cai em prova, como as bancas abordam. Perfeito. Vamos fazer uma leitura atenta, explorar a linguagem técnico-jurídica mesmo e suas implicações práticas. E, claro, vamos checar se a Lei 4.653 de 2025, a mais recente, trouxe alguma alteração específica nesses artigos do 31 ao 40. Ótimo. Então, vamos lá. Começando pela seção 6 do capítulo 2. Reintegração. Artigo 31. Certo. O artigo 31 define a reintegração. Ele diz: reintegração é a reinvestidura do servidor efetivo, estável, no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Reinvestidura. Então é o retorno, né? Exato. Quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Observa-se aqui, então, que é o retorno do servidor estável cuja demissão foi considerada ilegal. E pode ser tanto na esfera administrativa quanto na judicial. E o ponto do ressarcimento é crucial. Fundamental. Ressarcimento integral das vantagens perdidas. Agora, o parágrafo 1º traz uma situação específica. Que é se o cargo foi extinto, né? O que acontece? Isso, o parágrafo 1º diz: na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor fica em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 33 e 34. Ou seja, ele não volta magicamente para o cargo extinto. Ele fica aguardando ser aproveitado em outro lugar, é isso? Exatamente. Fica em disponibilidade, um instituto que a gente vai ver nos artigos 33 e 34. E tem mais uma complicação. O parágrafo 2º. E se o cargo estiver ocupado quando o servidor reintegrado volta? Pois é, o parágrafo 2º trata do eventual ocupante. Diz assim: encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, se efetivo estável. Se for estável. Importante frisar. Sim, é reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade com subsídio proporcional ao tempo de serviço. Então, quem estava lá, se for estável, tem que sair. Ele vai ser reconduzido, aproveitado ou colocado em disponibilidade, e sem indenização por isso. Exato. A prioridade é total do servidor reintegrado, que teve a demissão invalidada. Entendido. Dando sequência à análise, vamos para a seção VI, da recondução. Artigo 32. Recondução. Também é um retorno ao cargo anterior, mas por motivos diferentes da reintegração. O artigo 32 diz: recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorre de... Aí vem os incisos. Quais são essas hipóteses? São 4. Inciso 1. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Inciso 2. Reintegração ao cargo pelo ocupante anterior, que é exatamente a situação que a gente viu no parágrafo 2º do artigo 31. Ah, sim. Faz a conexão. Exato. Inciso 3. Anulação do concurso a que se tenha submetido para o cargo ou emprego público que passou a ocupar. E o 4. Desistência de permanecer ocupando o cargo ou emprego público no qual se encontre em estágio probatório. Então, a recondução é basicamente o direito do servidor estável de voltar para o seu cargo seguro se algo deu errado na tentativa de ocupar um novo cargo
ou se o cargo foi retomado pelo titular. Perfeitamente. É uma garantia da estabilidade. E o parágrafo único desse artigo 32. O parágrafo único trata da situação do cargo de origem estar ocupado, né? Isso. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor é aproveitado em outro cargo. Mesma lógica que vimos antes. Não dá para voltar para o mesmo lugar. A administração tem que achar outro compatível. Certo. Avançando, seção 8. Do aproveitamento. Artigo 33. Esse se liga à disponibilidade que mencionamos. Exatamente. O artigo 33 trata da disponibilidade e do aproveitamento subsequente. Ele começa: extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor efetivo estável fica em disponibilidade. Então, disponibilidade é para servidor estável cujo cargo sumiu ou se tornou desnecessário, Correto. com subsídio proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo, cujos requisitos e atribuições sejam compatíveis com a sua formação profissional. Subsídio proporcional e aguardando um cargo compatível. Os parágrafos detalham mais, né? Sim, os parágrafos 1º e 2º reforçam a obrigação da administração de promover esse aproveitamento e dizem que o servidor em disponibilidade fica vinculado à Secretaria da Segurança Pública. É importante notar que o legislador estabeleceu essa obrigatoriedade. E o artigo 34 traz uma consequência se o servidor não colaborar, digamos assim. O artigo 34 é direto. Fica sem efeito o aproveitamento e é cassada a disponibilidade. Se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo por doença comprovada pela junta médica oficial. Ou seja, se for chamado e não assumir, perde a disponibilidade. É sério. Muito sério. Pode levar à perda do vínculo. Ok, agora mudamos de capítulo. Capítulo 3. Da vacância. Artigo 35. O que exatamente é vacância? Vacância é o ato ou fato que deixa o cargo público vago. O artigo 35 simplesmente lista as formas como isso acontece. São elas: exoneração, demissão, readaptação. Readaptação, que é quando o servidor tem alguma limitação e vai para um cargo compatível. Isso. Continuando a lista: aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e, por fim, falecimento. Certo. São as 6 hipóteses que tornam um cargo vago. Vamos detalhar as 2 primeiras, que geram mais dúvida: exoneração e demissão. Seção 1, artigo 36, sobre exoneração. Exoneração, conforme o artigo 36, é o desfazimento da relação jurídica. Ela pode ocorrer basicamente de 2 formas: a pedido do servidor ou de ofício, por decisão da administração. E quando ocorre a exoneração de ofício? O parágrafo 1º lista situações. Primeiro, para cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração. Segundo, quando o servidor nomeado não entra em exercício no prazo. E terceiro, um ponto muito importante para concursos, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Atenção aqui. Essa exoneração por reprovação no estágio probatório exige um processo administrativo prévio, com direito à defesa. Ah, não é automático. Precisa de um processo. Precisa. E os parágrafos seguintes trazem mais detalhes e algumas garantias. O parágrafo 2º diz que essa exoneração de ofício por não entrar em exercício ou por reprovação no estágio probatório precisa de proposta motivada da chefia imediata. E tem vedações também, não é? O parágrafo 3º? Sim, muito importante. O parágrafo 3º veda a exoneração de ofício durante licença para tratamento de saúde ou férias. E o parágrafo 4º? Esse é clássico de prova. Com certeza. O parágrafo 4º impede a exoneração, mesmo que a pedido, se o servidor estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, o PAD. Só pode pedir exoneração depois que o PAD acabar. Para evitar a fuga da punição, imagino. Exatamente essa lógica. Isso conecta com a seção 2, demissão, artigo 37. Qual a diferença crucial? A diferença é a natureza. O artigo 37 diz: o ato de demissão deve mencionar sempre o dispositivo no qual se fundamenta, observando-se os preceitos estabelecidos nesta lei. A demissão é sempre uma penalidade. Ah, então exoneração não é punição, exceto a do estágio probatório,
mas demissão é sempre punição. Isso. A demissão decorre de uma infração disciplinar grave, apurada em PAD. Por isso, a exigência de fundamentação legal explícita no ato. Claríssimo. Mudando de assunto, capítulo 4. Da substituição, artigo 38. A substituição, definida no artigo 38, é para garantir a continuidade do serviço em cargos de direção, chefia ou funções de confiança quando o titular está ausente temporariamente, férias, licença, essas coisas. E como funciona na prática? A lei prevê a indicação prévia de substitutos. O parágrafo 1º diz que a assunção é automática e cumulativa com o cargo original do substituto. E ele recebe algo a mais por isso? O parágrafo 2º diz que sim, o substituto faz jus à gratificação pelo exercício do cargo ou função de confiança substituído, mas os detalhes e condições de pagamento dependem de regulamentação específica. Entendido. Agora, um tema central: remuneração. Título 3, dos direitos e vantagens. Capítulo 1, do subsídio, artigo 39. Subsídio. O artigo 39 estabelece que a remuneração dos policiais civis do Tocantins é por subsídio fixado em parcela única. Parcela única. Quer dizer que não pode ter penduricalhos, gratificações adicionais, certo? Em regra, não. O próprio artigo veda o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. As exceções são aquelas verbas de natureza indenizatória previstas em lei e as vantagens garantidas pela Constituição, como o 13º, o adicional de férias. Certo. E o artigo também fala de perda do subsídio, né? O parágrafo 1º. Sim, detalha as hipóteses de perda diária ou proporcional. Perde-se o subsídio do dia por falta injustificada e perde-se a parcela proporcional por atrasos ou saídas antecipadas não compensadas ou por faltas a plantões ou descumprimento de sobreaviso. Mas faltas justificadas não descontam, correto? Parágrafo 2º. Correto. As faltas justificadas, nos termos da lei, não geram perda do subsídio. E os descontos? Empréstimos, reposições ao erário. Quais os limites? Parágrafos 3º e 4º. Limites importantes. Parágrafo 3º. As consignações em folha, empréstimos, por exemplo, não podem exceder 30% do subsídio bruto e dependem de autorização prévia do servidor. 30% para consignados? Isso. E o parágrafo 4º. As reposições e indenizações devidas pelo servidor ao erário serão descontadas em parcelas mensais, cujo valor não pode exceder 10% do subsídio bruto. 10% para reposições ao erário. São proteções importantes. E o parágrafo 6º, sobre valores recebidos por decisão judicial que depois é revertida. É uma situação delicada. O parágrafo 6º diz que esses valores recebidos com base em decisões precárias, liminares, tutelas antecipadas, que depois são cassadas, devem ser repostos integralmente pelo servidor em 30 dias. Se não pagar, o valor é inscrito em dívida ativa. Entendi. E o parágrafo 7º reforça a empenhorabilidade, exceto para alimentos. Exato. Regra geral da empenhorabilidade do subsídio, com a exceção clássica da pensão alimentícia judicial. Para fechar essa rodada de artigos, capítulo 2, do adicional de férias, artigo 40. Simples e direto. O artigo 40 garante o famoso terço de férias. Diz: independente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 do subsídio do período das férias. Pago automaticamente 1/3 do subsídio do período. E o parágrafo único? O parágrafo único esclarece que se o servidor estiver exercendo cargo em comissão ou função de confiança, esse adicional de férias também incide sobre a remuneração correspondente a esse cargo ou função. Vimos então em detalhe os artigos 31 a 40 da Lei 34.612/2019. Agora a pergunta que não quer calar para quem estuda. A Lei número 4653 de 2025, aquela mais recente, mexeu em alguma coisa aqui nesses artigos que acabamos de ver? Olha, analisando o texto da Lei 4653 que a gente tem acesso,
O foco dela foi bem específico na reestruturação dos cargos. Ela tratou da extinção dos cargos de agente de polícia e escrivão de polícia. Certo, criando o cargo de oficial investigador de polícia. Exatamente. E cuidou do aproveitamento dos servidores nesses novos cargos, alterou representação em conselhos, mexeu nos anexos de requisitos, atribuições e, claro, nos subsídios dos cargos reestruturados. Então, para os institutos que nós detalhamos hoje, reintegração, recondução, disponibilidade, aproveitamento, as formas de vacância, exoneração, demissão, substituição e as regras gerais do subsídio e adicional de férias, ali nos artigos 31 a 40, Não encontramos, com base no texto da Lei 4.653 fornecido, nenhuma alteração direta na redação desses artigos, do 31 ao 40, da Lei 3.461. Os conceitos, as regras gerais sobre esses institutos que discutimos parecem permanecer os mesmos da lei original de 2019. Isso é uma informação crucial para quem está focado no estudo, né? A estrutura desses direitos e deveres nesses artigos se mantém. Exatamente. A base legal para esses institutos continua sendo a redação original da Lei 3.461. Ótimo. Então vamos agora para a parte prática para concursos. Como esses artigos 31 a 40 costumam ser cobrados pelas bancas? Esses artigos são figurinha carimbada. São institutos clássicos do direito administrativo aplicados ao estatuto. Em questões objetivas, é muito comum. Diferenças conceituais, imagino. Sim. Pedir para diferenciar reintegração de recondução, de reversão, de aproveitamento. Por exemplo, assinale a alternativa que descreve o retorno do servidor estável demitido ilegalmente. Resposta: reintegração. Cobrar as hipóteses exatas também, né? Com certeza. As 4 hipóteses da recondução, artigo 32, e a IV são um prato cheio. Ou as condições para disponibilidade, artigo 33. As bancas adoram testar se o candidato sabe os detalhes. E as consequências. Tipo, o que acontece com o ocupante na reintegração? Exato. O destino do eventual ocupante, parágrafo 2º do artigo 31, ou a consequência de não assumir o cargo no aproveitamento. Cassação da disponibilidade, artigo 34. São pontos específicos que viram questão. As formas de vacância do artigo 35 também. Pedir para identificar quais são. Sim. E a distinção entre exoneração e demissão, artigo 36 e artigo 37, a natureza, punitiva ou não, as causas e muita atenção às vedações da exoneração de ofício, aquelas do parágrafo 3º e 4º do artigo 36. E sobre o subsídio? O artigo 39? Aí podem cobrar a regra da parcela única, as vedações, as hipóteses de perda de subsídio diário ou proporcional e principalmente os limites de desconto. 30% para consignado, 10% para reposição ao erário. Podem criar um cenário hipotético e perguntar se um desconto X é legal. E o adicional de férias, o terço? O cálculo, terço. E a base de incidência, subsídio do período, incluindo a função comissionada, se for o caso, artigo 40. Parece simples, mas pode ter pegadinho. Fica claro que é um estudo de detalhe mesmo. E em provas discursivas ou estudos de caso, como pode aparecer? Em concursos que exigem mais, esses artigos podem vir em formatos como estudo de caso, uma historinha, servidor foi demitido, decisão judicial anulou. Descreva o procedimento de reintegração, os direitos do servidor e a situação de quem ocupava o cargo. O candidato tem que aplicar o artigo 31. Parecer ou peça. Simular a necessidade de um parecer. Servidor estável foi reprovado no estágio probatório de outro cargo. Analise a possibilidade de recondução, seus requisitos e consequências se o cargo de origem estiver provido. Exige a aplicação do artigo 32. Faz sentido. Análise crítica discursiva. Pedir para discutir as garantias do servidor no processo de exoneração de ofício com base no artigo 36. Ou dissertar sobre as diferenças fundamentais entre exoneração e demissão. Cálculo hipotético. Apresentar um contra-cheque simulado com descontos e pedir para o candidato analisar a legalidade com base nos limites do artigo 39, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Ou seja, não basta decorar, tem que saber aplicar a regra ao caso concreto.
Dominar o texto da lei e suas nuances é fundamental. Sem dúvida. Observa-se que o legislador foi bem específico em cada um desses institutos. A banca pode explorar tanto o conhecimento literal, a letra da lei, quanto a interpretação e a aplicação prática. Bom, acho que cobrimos bem. Chegamos ao final desta análise focada nos artigos 31 a 40 da Lei nº 3.461, de 2019. Exploramos institutos vitais para a carreira do servidor da Polícia Civil do Tocantins. Isso. E um ponto importante que verificamos é que, com base nas fontes analisadas, esses artigos específicos não sofreram alteração direta pela Lei nº 4.653 de 2025, o que, de certa forma, simplifica o estudo direcionado a eles. E vimos como esse conteúdo pode ser abordado nas provas. Esperamos que essa exploração detalhada contribua significativamente para a preparação de quem almeja uma vaga. No fim das contas, o que isso tudo significa? Significa que a compreensão profunda desses mecanismos de movimentação, vacância e remuneração é um diferencial importante. Com certeza. E fica aqui talvez uma reflexão final para quem está estudando. Considerando a dinâmica das carreiras públicas e as recentes reestruturações que a gente viu em leis como a 465/2025, com extinção e criação de cargos, como a aplicação prática de institutos com a disponibilidade e principalmente o aproveitamento lá do artigo 33 pode ser afetada. Boa pergunta. Será que num cenário de constantes mudanças organizacionais e até orçamentárias, a administração pública consegue sempre garantir esse adequado aproveitamento em cargo compatível como a lei prevê? Ou esses institutos acabam tendo uma aplicação mais difícil na prática? Uma excelente provocação para continuar pensando sobre a lei e a realidade do serviço público. Fica aí a reflexão. Agradecemos a atenção de todos